Deixa eu te contar uma coisa que os gerentes não colocam em nenhum informativo, em nenhuma reunião, em nenhum e-mail bonitinho que chega no seu celular. Todo real que fica parado numa conta comum vira, na hora, matéria-prima para o banco emprestar para outra pessoa, cobrando um juro que nunca chega até você. Se você tem 25 mil reais numa poupança ou numa conta corrente, esse dinheiro não está descansando, está trabalhando, só que para o lado errado do balcão, todos os dias, enquanto você dorme tranquilo achando que está protegido. Enquanto você assiste televisão, enquanto você almoça com a família, enquanto você resolve a vida, esse dinheiro está sendo emprestado, relacionado, multiplicado, só que o lucro dessa multiplicação não volta para o seu bolso. E eu preciso ser direto com você desde já, porque isso muda tudo o que vem a seguir. Até o final, eu mostro o mecanismo exato para tirar esse dinheiro do lado errado do balcão. E a última parte muda como você vai enxergar cada real parado na sua conta pelo resto da vida. Fica comigo até lá, porque o que vem depois do meio do vídeo é o que menos gente aplica. E é justamente ali que mora a diferença entre continuar financiando o banco ou começar a se pagar. Eu não digo isso de fora, olhando de longe para a vida dos outros, como quem lê um livro de finanças escrito por alguém que nunca passou fome. Comecei engraxando sapato com 9 anos, no centro de São Paulo, numa época em que ninguém explicava nada disso para quem nascia sem herança. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha porta aberta esperando por mim, não tinha ninguém sentado numa mesa de jantar explicando o que era juro composto. Meu pai morreu cedo e o que sobrou foi a necessidade de aprender sozinho, observando quem passava com o sapato engraxado por mim rumo a um escritório que eu nem sabia direito o que fazia lá dentro. Eu olhava aqueles homens de terno, com pasta de couro debaixo do braço, e pensava que existia um mundo inteiro de regras que eu jamais ia conhecer. Naquele tempo, banco era coisa distante, coisa de gente que já tinha dinheiro. Eu não sabia o que era conta corrente, não sabia o que era poupança, só sabia que precisava sobreviver o dia, juntar moeda por moeda, contar no fim da tarde para ver se dava para o jantar. Foi ali, abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros com as costas doendo e as mãos pretas de graxa, que aprendi a primeira lição que nenhuma escola ensina. Quem entende dinheiro cedo decide o próprio destino. Quem entende tarde passa a vida inteira decidindo o destino dos outros. Levei décadas para entender que o banco não é neutro. Ele não é um cofre gentil que guarda seu dinheiro por bondade. Ele lucra exatamente com o silêncio de quem acha que guardar é a mesma coisa que investir. E esse silêncio é cultivado, é mantido, é protegido por quem se beneficia dele. Ninguém do outro lado do balcão tem interesse nenhum em te explicar isso com clareza, porque cada real que você aprende a mover para longe da conta comum é um real a menos de lucro fácil para a instituição. E é isso que eu vou te mostrar aqui, o mecanismo exato para que esses 25 mil parem de engordar o lucro alheio e comecem a engordar o seu, mês após mês, ano após ano, até virar um hábito tão natural quanto respirar. O problema não é você não ter tentado poupar. Você se esforçou, trabalhou, guardou o que dava, evitou gastar à toa, disse não para convite de happy hour, disse não para roupa nova, disse não para viagem que todo mundo estava fazendo, e isso merece reconhecimento, porque a maioria nem chega a esse ponto de disciplina. A maioria gasta tudo o que ganha e ainda usa o cartão para completar o mês. Você não. Você fez a parte difícil, que é resistir ao consumo, resistir à tentação, resistir à comparação com o vizinho. O problema é que ninguém te contou que existe uma diferença enorme entre guardar e fazer o dinheiro trabalhar. O verdadeiro inimigo aqui não é a falta de disciplina, é a conta comum, esse produto que o banco empurra justamente porque ele rende pouco para você e muito para o caixa dele. Os bancos brasileiros seguem entre os que mais lucram no mundo inteiro, ano após ano, em crise ou em bonança, em governo de um lado ou de outro, em pandemia ou em recuperação.
E uma fatia enorme desse lucro vem exatamente de gente disciplinada, gente trabalhadora, gente que fez tudo certo do jeito que ensinaram, mas deixou a reserva parada, achando que estava sendo prudente. Não é falta de esforço, é desenho de sistema, um sistema desenhado com muito cuidado para que o esforço de quem trabalha vire lucro de quem já tem. Conheço um caso de um empresário do interior de Minas Gerais, dono de uma pequena distribuidora de material de construção, que guardou R$ 25.000 por quase 4 anos numa poupança, achando que estava sendo cauteloso. Ele tinha aprendido isso com o pai, que tinha aprendido com o avô, uma tradição de família que atravessava gerações sem nunca ser questionada. Poupança era sinônimo de segurança. Ponto final, não se discutia. Quando ele finalmente sentou para fazer a conta de quanto tinha perdido para a inflação nesse período, com uma calculadora velha e um extrato impresso na mão, ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, olhando para o papel como se tivesse visto um fantasma. A esposa dele contou depois que ele nem conseguiu falar direito naquela noite, só repetia baixinho que não fazia sentido, que tinha feito tudo certo. Não foi um golpe, não foi uma fraude, não teve vilão de capa preta assinando o papel escondido. Foi simplesmente o tempo passando sobre um dinheiro parado, corroendo o poder de compra silenciosamente, enquanto o banco, do outro lado do mesmo balcão, onde ele depositava toda semana, usava esse mesmo dinheiro para emprestar a juros bem mais altos do que qualquer rendimento que devolvia para ele. O gatilho que domina esse ponto é simples de nomear: conspiração revelada. Você não fez nada de errado. Só não te contaram a regra do jogo porque não interessa a quem lucra com o seu silêncio que você aprenda essa regra, e esse silêncio é mantido com sorriso, com folheto colorido, com gerente simpático te chamando pelo primeiro nome. Antes da gente seguir para o caminho prático, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda de dividendos. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, sonha com aquele extra caindo todo mês. Imagina a sensação de abrir o aplicativo e ver provento entrando, mas no fim do mês sente que não sobra nada para investir de verdade. E na maioria das vezes, o problema não está no salário, está num vazamento silencioso, o rotativo do cartão, que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva embora, todo mês, justamente o dinheiro que poderia estar virando dividendo seu. Enquanto esse furo está aberto, você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que entra pela boca, não importa o quanto você se esforce para encher esse balde. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto que mostra a ordem certa de quitar dívidas, atacando primeiro a mais cara, não a maior, que é onde o estrago de verdade acontece, porque muita gente ataca a dívida que assusta mais o olho e deixa o rotativo comendo o orçamento por baixo dos panos. A dona Cláudia, 49 anos, professora aposentada, vivia presa no pagamento mínimo do cartão, achando que já estava fazendo o possível. Todo mês ela pagava aquele valorzinho mínimo, sentia um alívio momentâneo, e no mês seguinte a fatura vinha maior, sempre maior, e ela nunca entendia direito por quê. Ela me contou que chegou a pensar que estava gastando mais do que lembrava, começou a duvidar da própria memória, quando na verdade o problema inteiro estava no juro do rotativo comendo silenciosamente o saldo devedor. Ela encontrou um valor extra, fechando pequenos vazamentos do próprio orçamento, cancelou assinaturas que nem usava mais, renegociou o plano de internet e jogou tudo contra o rotativo primeiro, sem dó, sem meio termo. Em poucos meses, saiu do pagamento mínimo e viu, pela primeira vez em anos, sobra de verdade caindo na conta. Um dinheiro que ela nem sabia mais como era a sensação de ter guardado. Dentro do material você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases exatas para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor sem parecer que está implorando
E o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa, mês a mês, sem sufoco. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele fixado em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura e de novo na seguinte, um ciclo que se alimenta sozinho. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro parado começar a trabalhar do seu lado do balcão. Primeiro ponto do caminho, o que eu chamo de colchão blindado. Antes de qualquer movimento mais ousado, separe uma reserva de emergência, mas nunca deixe ela numa poupança tradicional. Coloque em algo que renda de verdade e mantenha liquidez, como o Tesouro Selic ou um CDB de banco médio com resgate diário. A diferença entre essas duas escolhas, ao longo de um ano, já paga um jantar bom para a família, e ao longo de uma década, paga muito mais do que isso, paga uma viagem, paga uma reforma, paga tranquilidade de verdade. Esse colchão existe para você nunca precisar vender um investimento de longo prazo no pior momento possível, só porque uma urgência bateu na porta, uma geladeira que quebrou, um problema de saúde, um imprevisto qualquer que a vida sempre encontra um jeito de trazer. Ele é a base que sustenta tudo o que vem depois, e sem ele, qualquer estratégia de dividendos vira um castelo construído sobre areia, bonito de olhar, mas pronto para desabar na primeira onda mais forte. Segundo ponto, a virada de lado. Depois de blindar a reserva, pegue uma parte desses 25 mil, o excedente que não tem função de emergência, e comece a direcionar para ações de empresas boas pagadoras de dividendos. Cada cota que você compra é um pedacinho de um negócio que passa a existir, em parte para pagar você, não o contrário. Pense na diferença entre ser cliente de um banco e ser sócio de uma empresa que lucra com esse mesmo banco, com essa mesma economia girando, com esse mesmo sistema que antes trabalhava só contra você. Quando você é sócio, o jogo muda de lado. Você já não torce contra o sistema, você começa a receber uma fatia dele mês após mês, trimestre após trimestre, sem precisar vender nada, só por ter posicionado o dinheiro do lado certo do balcão. Isso não acontece da noite para o dia. E quem promete isso está mentindo para você, está vendendo ilusão para quem tem pressa. Mas acontece de forma consistente para quem entende que o tempo é o maior aliado nesse processo, não o inimigo. Para quem consegue segurar a ansiedade dos primeiros meses e confiar no processo, mesmo quando o resultado ainda parece pequeno demais para empolgar alguém. Terceiro ponto, o efeito coroa, que é o nome que eu dou para o momento em que os dividendos recebidos voltam a comprar mais ações, que por sua vez geram mais dividendos, formando uma coroa que cresce sozinha com o passar dos anos, camada sobre camada, sem parar, sem pedir licença. No começo, esse valor parece pequeno, quase irrelevante, um trocado que mal dá para um cafezinho, e é justamente aí que a maioria desiste, achando que não está funcionando, que perdeu tempo, que devia ter feito outra coisa com o dinheiro. Mas existe uma matemática que os ricos conhecem e ninguém te ensina na escola. O crescimento composto é silencioso nos primeiros anos e explosivo nos últimos. Não está nos livros de finanças básica, não está nos cursos rápidos de internet prometendo ficar rico em 30 dias, não está no discurso do gerente que quer te vender outro produto de banco. Conheci um homem, funcionário público aposentado, morador de um bairro simples na zona leste de São Paulo, que começou recebendo o equivalente a um lanche por mês em dividendos, um valor que ele mesmo achava até engraçado de tão pequeno. 5 anos depois, esse mesmo valor já cobria uma conta de luz inteira, sem ele precisar tirar um centavo do próprio bolso. 10 anos depois, cobria o aluguel de um imóvel pequeno, um valor que sustentava parte real da vida dele todo mês, sem depender de mais ninguém. Ele não mudou de emprego, não ganhou na loteria,
não teve golpe de sorte nenhum, só deixou o efeito coroa trabalhar sem interromper, sem sacar antes da hora, sem duvidar do processo, nos meses em que o valor parecia teimar em ficar pequeno. Quarto ponto, a régua dos 6 meses. Revise a carteira 2 vezes por ano, sem obsessão, sem ficar checando cotação todo dia como quem checa a temperatura de febre, sem transformar investimento em ansiedade constante. Olhe se as empresas continuam saudáveis, se continuam pagando, se o motivo que te fez comprar ainda existe, se o negócio por trás daquela ação ainda faz sentido no mundo real, vendendo produto, prestando serviço, gerando lucro de verdade. Ajuste o rumo quando necessário, mas resista à tentação de mexer toda semana só porque viu uma notícia alarmista no jornal ou um vídeo assustador tentando te vender pânico. A ansiedade é inimiga silenciosa de quem constrói patrimônio de verdade. Ela corrói decisão boa e transforma a paciência em impulso. Um homem que segue essa ordem, colchão primeiro, virada de lado depois, efeito coroa se formando, régua revisando sem exagero, em poucos anos começa a ver um extra caindo todo mês sem precisar vender nada, só por ter deixado o dinheiro do lado certo do balcão desde o início, trabalhando enquanto ele dorme, enquanto ele trabalha em outra coisa, enquanto ele vive a vida dele. Agora, eu preciso te lembrar de uma coisa que fica fácil esquecer no meio da rotina, no meio das contas, no meio da correria do mês. O rotativo do cartão continua sendo um dos juros mais altos do país e ele não perdoa quem demora, ele não dá desconto para quem está distraído e é exatamente esse furo que o material lá do primeiro comentário fixado ajuda a fechar. Dá uma olhada quando puder, porque sem fechar esse vazamento, tudo o que eu expliquei até aqui fica mais lento do que precisa ser. Fica remando contra a correnteza em vez de a favor dela. Existia, na minha vivência de anos observando quem chega e quem não chega, 2 tipos de pessoa nitidamente diferentes, e eu vi essa história se repetir tantas vezes que já consigo prever o final antes mesmo de acontecer. O primeiro ganhava bem, vivia na aparência, trocava de carro a cada 2 anos, postava foto de viagem, usava roupa de marca, mas sempre estava no limite, sempre devendo alguma coisa para algum lugar, sempre um passo atrás de uma cobrança. O segundo era simples, sem ostentação, levava marmita para o trabalho, usava o mesmo carro por 10 anos sem se importar com o que os outros pensavam, mas construía patrimônio com paciência, silenciosamente, sem precisar mostrar nada para ninguém, sem precisar da aprovação de vizinho nenhum. A pergunta que fica no ar e que eu quero que você responda dentro de você mesmo agora, parando por 1 segundo o que estiver fazendo, é: qual dos 2 você quer ser daqui a 10 anos? Porque a escolha não se faz de uma vez, ela se faz todo mês. Em cada decisão pequena sobre onde colocar o dinheiro que sobra, em cada real que entra na sua conta, e decide silenciosamente se vai construir seu futuro ou o futuro de outra pessoa. Existe também um custo que ninguém fala em voz alta, o custo de continuar parado, de adiar, de esperar o momento perfeito que nunca chega. Dinheiro você pode recuperar, tempo não, e essa é talvez a lição mais dura que a vida me ensinou. O relógio não tem piedade de quem fica esperando o momento perfeito para começar. Ele não espera você se sentir pronto, ele não espera o mercado parecer mais calmo, ele simplesmente passa. Se você tem 45, 50, 55 anos hoje e ainda vai viver mais 2 ou 3 décadas, isso é uma vida inteira de decisões acumulando efeito para melhor ou para pior. Um efeito que se multiplica silenciosamente enquanto você nem percebe. Cada ano que esses 25 mil ficam parados numa conta comum é um ano de coroa, que não começou a se formar. Um ano de dividendo que não caiu. Um ano que não volta, que ninguém devolve, que não tem reposição possível. Não estou falando isso para te assustar sem propósito. Não é medo que eu quero plantar em você. Estou falando porque quero que você tenha o mesmo tempo que eu não tive quando comecei do zero absoluto, engraxando sapatos sem entender nada do que estava sendo construído ao meu redor, sem ter ninguém para me mostrar o caminho mais curto. A virada é essa.
E eu quero que você guarde essa frase com carinho, que a escreva se precisar, que a repita para alguém que ama. Dinheiro parado não é dinheiro seguro, é dinheiro cedido de graça para quem sabe usá-lo melhor do que você. Guardar sem fazer render não é prudência, é generosidade involuntária com o banco. Uma generosidade que ninguém pediu para você fazer, mas que você faz todo santo dia sem perceber. Ninguém te ensinou isso porque não interessa a quem lucra com esse hábito que você aprenda a diferença entre guardar e investir. Não é sobre ficar rico rápido. Essa parte, aliás, nem existe de verdade. É ilusão vendida para quem tem pressa e vai acabar perdendo o pouco que tem. É sobre nunca mais deixar seu próprio dinheiro trabalhando para o lado errado do balcão. Sobre virar o jogo de uma vez por todas e ficar do lado que recebe, não do lado que financia. Lembra daqueles 25 mil que citei lá no início? Aquele valor que está sendo usado contra você agora mesmo, enquanto você ouve isso, enquanto o relógio continua correndo? A partir do momento em que você entende esse mecanismo, ele para de ser usado contra você e passa a trabalhar a seu favor todo mês, de forma silenciosa, sem alarde, sem promessa de milagre, só com a matemática simples de juro composto funcionando do jeito certo pela primeira vez na sua vida. Você não precisa de sorte. Você nunca precisou de sorte. Você precisa de ordem, de sequência, de paciência para deixar o processo amadurecer sem interromper no meio do caminho só porque o resultado ainda não apareceu do jeito que você imaginava. E antes de fechar de vez, eu quero reforçar uma última coisa, a mais importante de todas. O link do material que te mostra o passo a passo para sair do rotativo e liberar esse dinheiro para investir, continua ali no primeiro comentário fixado, esperando por você. E se esse vídeo abriu sua cabeça para enxergar onde seu dinheiro está parado, se inscreve aqui no canal porque tem muito mais conteúdo como esse chegando e eu quero te acompanhar nessa jornada de perto, passo a passo, mês a mês. Deixa nos comentários quanto tempo seu dinheiro ficou parado sem você perceber que ele estava trabalhando para o lado errado. Eu leio, eu respondo e essa troca com você é o que mantém esse canal vivo e crescendo. Um homem que engraxou o sapato aos 9 anos não tinha nada além de vontade de entender o jogo, nada além de mãos sujas de graxa e uma vontade enorme de não ficar preso para sempre no mesmo lugar. Você, hoje, já sabe mais do que eu sabia naquela idade, já tem mais informação na palma da mão do que eu tive em décadas de tentativa e erro. Use isso.